Olá, bom dia a todos. É um prazer ter você aqui comigo nessa nossa primeira aula em vídeo sobre concreto celular. Bom, vamos ao que interessa. O concreto celular, ele é uma das variantes de concreto leve. Por que variante de concreto leve? O concreto normal, ele tem uma densidade. Para pessoas que são leigas, que não conseguem entender, né, a semelhança ou entender, né, o que significa densidade, então vamos colocar peso, que fica mais fácil. Mas o concreto celular, ele é uma variante do concreto leve. O concreto leve, por outro lado, é uma variante do concreto comum. O concreto comum, ele tem um peso entre 2.200 até 3.800 km3 de densidade. E, logicamente, se reflete-se em peso, tá certo? Por quê? Se você aumenta a quantidade de um agregado graúdo em um concreto, em um traço de concreto, famoso 2x1, 3x1, blá, blá, blá. O que acontece? Você está aumentando a densidade, está aumentando também o peso. Ou seja, se eu tenho um traço de concreto em que vai uma parte de areia, uma parte de cimento, por exemplo, uma parte de brita, e eu colocar, por exemplo, não estou falando que esse traço exista, lógico que vai existir, todos os traços existem. E todo traço é possível ser quantificado a sua densidade, mas estou falando, se você tem um traço de uma parte de cimento, uma parte de areia, uma parte de brita graúda, você tem ali um traço e um peso de massa específica. Se você, ao contrário, você pegar ali e colocar duas partes de brita, uma parte de cimento e duas partes de areia, ou mesmo uma parte de areia só, você aumentou a densidade e você aumentou também o peso de massa específica desse traço de concreto que você fez. Então, por que nós falamos concreto leve? Nós falamos concreto leve porque o concreto leve é substituído a brita e muitas das vezes até areia desse concreto para um agregado que seja mais leve e muito mais leve. Então isso aí é um concreto leve. Então quando você reduz a densidade, quando você reduz o peso de massa específica do seu concreto, ok? Você está tornando-o mais leve. Na construção civil nós temos concreto que traço 3x1, 2x1, até aí tudo bem, 1x1. O problema é que na construção civil, tirando casos, exceções à parte, a relação água-cimento ela não é bem feita, ou aliás, não é nem feita. Joga-se água ali nas bitorneiras para fazer o concreto, elas vão ter. E não é assim que funciona. A relação água-cimento no concreto ela é tão importante quanto a relação cimento, areia e brita para fazer a composição do traço e inclusive da resistência desse traço. Mas então vamos voltar ao foco da nossa aula. O foco da nossa aula é o seguinte: concreto leve. Concreto leve, ele é o quê? O concreto leve, ele é a substituição do agregado graúdo, que no caso a brita, por qualquer outro material. Agora vocês têm que entender esse paradoxo aqui, abrir a mente, pensar fora da caixa e deixar de ser um Zé Ruela. Por qualquer outro material que tenha o menor número, menor absorção de água possível e que faça uma boa composição com o cimento. Capite? Então vamos voltar a ficha para vocês entenderem. Eu quero fazer um concreto leve. Para fazer um concreto leve, eu devo substituir a brita por qualquer material que tenha a menor quantidade de absorção de água nesse material e leve, logicamente, né? E que seja leve. Então, se eu encontro um material que tenha o mínimo de absorção de água possível
e ele seja o mais leve possível, eu começo a desenvolver traços com densidades de um concreto, capite, mais leve. E aí, gente, como que fica? Que material que eu posso usar? Em primeira mão, em primeiro caso, eu diria para você o seguinte: a priori, ao que nós conhecemos no Brasil, que o Brasil é um dos países mais atrasados de construção civil no mundo. Eu digo na área residencial, não digo na área industrial. Na área residencial, eu digo o Brasil, em área de construção civil, é um dos países mais atrasados do mundo. Além de ser mais atrasado do mundo, é um dos países que mais judia o próprio habitante do seu país. Sim, construções caras, demoradas, e é por isso que nós temos esse déficit habitacional enorme aí no Brasil de construção civil, porque terra nós temos de monte, mas o cara não consegue fazer uma casa que preste. Por quê? Porque o custo da construção civil aqui no Brasil é muito grande, é enorme, certo? É muito grande realmente, o custo da construção civil aqui no Brasil é grande demais. Então, no nosso caso aqui, voltando a fichinha para você entender o que eu estou falando, nessa nossa primeira aula, o material que nós temos em abundância no Brasil, a priori, é o EPS, polietileno pré-expandido, que nós chamamos de isopor. Esse isopor, ele absorve a menor quantidade de água, é um material termoacústico, porque ele contém gás em sua composição, nas suas moléculas, tá certo? E esse material, epa, tremeu a câmera aí, gente, desculpa. E esse material, ele pode ser substituído, usado para substituir totalmente a brita e até mesmo a areia na composição de um concreto leve. E aí nós temos densidades que vão de 400 kg por metro cúbico até 1.800 kg por metro cúbico de densidade. E eu vou explicar isso para vocês logo mais. Mas então é apenas o isopor que nós podemos usar para fazer o concreto leve aqui no Brasil? Não. Nós temos sobra de EVA, sobra de qualquer tipo de material que absorva o menor... agora presta atenção, usa a sua mente, usa a sua cabeça. Eu sou um mentor. Eu não gosto de pessoas que não usam a cabeça, que não estudam, que não pensam. Então pense, que material que você tem, que você pode utilizar aqui no Brasil, na sua região, que pode substituir a brita e fazer um concreto leve. Nós temos sobra de EVA, nós temos pedaços de chinelo, fábrica de chinelo que faz aquele material, que acho que é sobra de EVA. Nós temos o plástico duro do para-choque de carro, aquelas partes duras que não são utilizadas, que é jogado fora. Nós temos uma infinidade grande de material, mas muito grande. Nós temos a PET picada, não fala PET picada em poeira, em pó, porque isso não vai adiantar nada, você vai estar substituindo a areia. Mas nós temos um monte de material que pode ser utilizado para a composição do seu concreto leve. E agora nós vamos entrar numa outra parte mais, vamos dizer assim, mais complexas. Só material que não absorve água é que pode ser utilizado para fazer a composição de um concreto leve? Não, gente, claro que não. É que outros materiais têm de ter na sua composição algum aditivo que faça o tratamento deste. Vamos começar assim para você entender. Um bloco de cimento ou um tijolo baiano, ambos são uma verdadeira esponja para absorção de água. Não acredita? Faça o teste. Eu vou fazer um teste mal que você vai ver. Você coloca o bloco de cimento e um tijolo baiano numa vasilha com água, até ali 20 centímetros, até ali 2, 3 centímetros do bloco, e deixa ali 2 horas, observe quanto a água sobe nesse material. Então sim, esses materiais, eles não são resistentes à água, ao contrário.
Então, se esses podem, por que outros não podem? Claro que podem. Eu tenho que fazer o tratamento. Por quê? Porque a argila do qual é feito o barro, certo? Da qual é feito o tijolo de barro, o tijolo cerâmico, a argila é feito o bloco ou tijolo e depois é levado a mais de 1000 graus para quê? Para que esse material não se parta. Porque com o tempo, quando ele desidratar-se, e ele não sendo desidratado, ou seja, não sendo queimado a mais de 1000 graus, fatalmente você vai encontrar rachaduras nesse tijolo, tá certo? Por que o bloco de cimento não tem esse efeito de trincar? Simplesmente porque o bloco de cimento, quando ele é feito, que é uma mistura de cinza, se você não sabia, tá aí sua primeira aula, de cinza e argila, e essa composição de cinza, qualquer cinza, gente, se você pegar um pouco de cinza e um pouco de argila, e você fizer uma pasta, uma bola, e você levar ao fogo, e passar de 1000 graus, 1450 graus, e essas bolinhas que você fez, ela vai ficar incandescente, ela vai chegar a ficar amarela, depois você moe essa bolinha, ali você tem um produto chamado clinker, que é a matéria-prima do seu cimento. Agora, o cara lá atrás, o pedreiro lá atrás, quando ele criou o cimento, que não foi nem o engenheiro que criou o cimento, não foi nem o arquiteto que criou o cimento, não foi nem um conselho de engenharia no mundo, ou um conselho de arquitetura que criou o cimento. Foi um simples Zé Ruela, foi um simples de um pedreiro, que criou uma argamassa especial, através ali de usando aquela argila e a cinza, e aí ele deu ao nome dessa massa que ele fez de cimento Portland. Por quê? Ele deu em homenagem às Ilhas Portland. Por causa do quê? Porque as pedras que existiam nessa ilha de Portland eram muito duras, são muito duras. E ele conseguiu, esse simples pedreiro que não ficou rico, não ficou milionário, que nem eu que criei o Gigablock, por exemplo. Tem muita gente aí se aproveitando, mas vamos deixar pra lá. Enfim, o que acontece? O cara criou o cimento. Você acha que o cara criou um cimento com milhões de dólares? Você acha que o cara criou um cimento... Porque você sabe quanto custa montar uma fábrica de cimento no Brasil ou no mundo? Milhões, bilhões de dólares. Nada, o cara criou ali, ó, na sua casa, no seu fundinho de quintal ali, ó. Pegou a cinza, pegou a argila, tá certo? O que é argila? Quem não sabe o que é argila? Pegou a cinza, pegou a argila, misturou, levou no fogo, pimba. Conseguiu criar ali uma pedra tão dura, e ele deu o nome de cimento. Então, ou seja, para você entender, se o cimento não fosse desidratado a mais de 1450 graus, se o tijolo baiano não fosse desidratado a mais de 1450 graus, capite? Tudo partiria depois que você fizesse o seu bloco. O que significa isso? Para você que está aprendendo a pensar comigo, o que eu quero desenvolver aqui são pensadores. Pensadores. Não idiotas que copiam as coisas, mas pensadores. Então, para você que está estudando comigo, é um prazer ter você aqui, está aprendendo a pensar comigo. Então, espera aí. Não precisa, já que o cimento e já que argila precisam ser desidratados, senão vão ter o mesmo problema de umidade e tem absorção de água assim, e muito. Tanto o bloco de cimento quanto o tijolo baiano tem muita absorção. Então o que acontece? Significa o quê? Que eu também posso trabalhar com materiais alternativos que têm absorção de água. E aí, meu filho, olha, o Brasil é tão grande, e nós temos tantos recursos naturais para nós fazermos blocos de concreto leve, que eu até criei a máquina, vou mostrar para vocês.
a máquina que fabrica concreto leve com qualquer material que seja, não é só areia, cimento, isopor, não, que você está perdendo uma grande fortuna na tua cidade. Sabe por causa do quê? Porque você anda que nem cordeirinho ali, que nem aqueles carneirinhos que a gente conta, sabe? Um atrás do outro, na fila. Você tá, aí tem a história, tem aquele monte de cordeirinho assim, que tá andando. Aí alguém chega e pergunta, aonde você está indo? Eu estou indo lá na frente para comer uma grama verde que tem lá na frente. Aí o cara fala assim, mas do teu lado, desse lado aqui, desse outro lado aqui também tem grama verde, por que você não come aqui? Ah, é porque eu estou indo para lá, porque lá que está a grama verde. Mas essa grama que está aqui do teu lado, ela também é verde. Ela também é verde, essa grama. Não, mas eu estou na fila. Está todo mundo indo para lá, eu vou para lá. E assim é a construção civil no Brasil. Isso é a construção civil no Brasil. Desperdício de material, obras caríssimas, a população brasileira inteirinha assim, sem auxílio do Estado, fazem uma casa, entre aspas, dizendo que é uma casa habitacional para pobre, é mentira, porque aquilo é uma porcaria de construção e é caro. Você acha que 150 mil reais para você comprar uma casa, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro é barato? Não é. Se você pensar que vai ter gente que vai morrer a vida inteira e nunca vai conseguir juntar 150 mil reais. Então o que eu estou querendo dizer com vocês? Começa a olhar para os lados. Você vai encontrar um monte de material para você fazer concreto leve. Um monte de material. É lógico que algum desses materiais, nós vamos falar isso na próxima aula, algum desses materiais será necessário que você faça o quê? Será necessário que você faça um tratamento químico, biológico desses materiais. Por quê? Tome como base, nossa aula já está quase acabando, são 20 minutos cada aula, tome como base o eucalipto. O eucalipto é um material muito bom, ótimo, resistente, etc. e tal, mas ele não resiste a fungos e bactérias. Então, se você pega um eucalipto ou qualquer madeira não tratada e você finca no chão, sem o tratamento, o que acontece? Fatalmente aquele material vai apodrecer com o longo do tempo. Mas se você trata o eucalipto num processo de autoclave, o que é autoclave? Levar um forno, por exemplo, ou se você trata o eucalipto num sistema mais simples, como por exemplo, com óleo queimado, você está reduzindo as chances daquela madeira que tem um alto grau de absorção de água, está reduzindo a chance dessa madeira dela vir a se decompor com o tempo pela presença de bactérias, pela presença de fungos e outras coisas mais. Então usa a cabeça, meu amigo, começa a pensar agora. Dessa variante de material que nós temos de concreto leve, que você vai descobrir que é muita coisa, nós vamos encontrar então, capite, concreto celular. Que tomou esse nome aqui no Brasil, concreto celular, porque alguém falou e é uma tremenda uma bobagem. Na verdade, fora do Brasil chama-se Arcrete nos Estados Unidos, na Rússia tem outro nome, cada lugar tem um nome. Alguns lugares chamam de Fuancrete, outros de Arcrete, certo? Então, Arcrete significa pasta de cimento com ar. Fuancrete significa o quê? Pasta de cimento com espuma. Fuan é espuma em inglês. E então nós temos agora o início da nossa aula sobre concreto celular, tá ok? Vamos começar a trabalhar concreto celular. E vamos voltar também para a explicação na segunda aula de concreto leve, mais detalhadamente. Certo? Mas temos aqui na primeira aula, concreto celular. O que é concreto celular? Que é chamado de concreto celular aqui no Brasil, mas é Arcrete, é Fuancrete. O que é isso? Basta tirarmos toda a brita e muitas vezes até mesmo a areia e vamos acrescentar ali uma espuma. Espuma essa que é feita à base de um detergente altamente concentrado, com a adição de alguns aditivos a mais para melhorar esse trabalho da espuma, porque todo mundo sabe que espuma se dissolve rapidamente. E aí então, ao adicionarmos
a espuma. Nessa argamassa de areia e cimento, tá aí dando mais de 20 minutos já, mas nós vamos encerrar. Nós temos o concreto celular. Ok? E então o que nós precisamos fazer para produzir concreto celular? O que nós precisamos fazer para produzir concreto celular? Isso vai ser o tema da nossa segunda aula que você vai assistir, tá ok? Até a nossa segunda aula.